Nós cantamos, um dos louvores que nós cantamos, quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, no lugar secreto. Ir mais fundo. Olha, a palavra de Deus me dá confiança para eu não ter medo. Não ter medo de nada. A palavra de Deus, ela ensina ao crente, aquele que crê, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra de Deus, ela fala de maneira clara que o Senhor é. O Senhor é escudo, fortaleza, refúgio. O Senhor é a cura. Nós cantamos, Pai, Tu és tudo que eu preciso. Então, irmãos, no nome de Jesus, não temos que ter medo de pregar a palavra de Deus. Não temos que ter medo de enfermidade. Não temos que ter medo daquilo que está trazendo qualquer transtorno. A gente sabe muito bem que nós vivemos num mundo perigoso, num mundo hostil. Nós temos acusadores, nós temos manifestações malignas, maléficas à nossa volta, querendo nos entristecer. Olha, se a gente pensar bem, se nós raciocinarmos, pensarmos a Bíblia, como ela apresenta-nos o mal, nós temos que verdadeiramente ficar alertas. Porque Satanás não teve qualquer problema de chegar-se a Jesus e lhe oferecer as riquezas deste mundo. Os prazeres deste mundo foram oferecidos a Jesus. E a gente sabe muito bem, então nós temos que estar alertas. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar focados. Percebendo que nós temos missão. Nós somos chamados e comissionados por Deus para uma grande obra nesta terra. A igreja de Jesus aqui estabelecida, aqui plantada, tem levantado homens, mulheres, jovens, para levantar de maneira altaneira a bandeira do Evangelho. Olha as oportunidades que Deus está abrindo para nós. Este projeto, o Projeto Camp, 113 vagas. É difícil, nós não vamos ter condições. Tem. Não vamos poder comprar instrumentos. Compramos. Não vamos ter pessoas capacitadas. Temos. Não há força mais poderosa na face da terra do que a igreja de Jesus. Quando a igreja se levanta, quando a igreja entende, e a igreja sou eu, é você. A igreja é cada um de nós, que um dia, respaldados na cruz, pela salvação que Cristo nos outorgou, nos ofereceu, nos levantamos e dizemos, e falamos, vem Senhor, habita no meu coração, na minha vida, toma-me, toma a minha família, toma os meus filhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Gostamos de abrir e colocar o Salmo 91, aberto. A página chega a ficar amarela. Mas não é para ficar aqui, é para ficar aqui, é para ficar aqui. É para colocarmos em prática e caminharmos com segurança, com a autoridade outorgada pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, por Jesus, que disse que estaria nos enviando no meio de lobos. No meio de lobos. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, por quê?
Ô glória! Ainda, vamos recitar de novo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, eu posso parar por aqui. Ou não posso? Podemos parar por aqui. Quando a gente começa a observar e ver como é que foi a igreja de Cristo, hoje temos ceia. Hoje eu teria tanta coisa para compartilhar com os irmãos. Se os irmãos toparem, a gente fica até às 11. Lohane, e aí? Os irmãos sabem que o pastor Moacir não é desse time. No livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, tanto Atos como o livro de Lucas foram escritos por Lucas, endereçados a Teófilo, e ele manifestou de maneira histórica e científica a realidade do início da Igreja de Jesus. No capítulo 1 de Atos, a gente vê Lucas retratando aquilo que falou no seu evangelho. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus Cristo começou, não só a fazer, como também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima nos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Aí eu vou para cá. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Vocês lembram qual foi a promessa? O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, neste tempo que vais, restaurarás restaurar o reino de Israel? É agora que você vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber do tempo ou as datas. Alguns textos dizem as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Leremos, por enquanto, até aí. Eu creio nesse poder. Eu creio nesta igreja viva que se dispõe a verdadeiramente estar no poder da ação do Espírito Santo, para que possa realizar a obra de Deus. Não se realiza a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo da promessa, que é penhor da nossa herança. Então, a narrativa do livro de Atos, ele começa preparando-nos para entender o desenvolvimento, o crescimento, o estabelecimento da igreja cristã, da igreja de Jesus.
Então, Atos revela-nos esta igreja, a partir da ascensão de Jesus Cristo até a prisão de Paulo em Roma. Muitos eruditos da Bíblia veem no livro de Atos como o começo formal da era do Espírito Santo na igreja de Jesus. A partir de Cristo, a partir de então, Cristo fez o anúncio de uma grande campanha de missões por todo o mundo, através da mediação humana, sob o poder miraculoso do Espírito Santo. Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas. Esta foi a manifestação, foi o pontapé inicial de uma igreja poderosa, de uma igreja que, sob a égide do Espírito Santo, iria caminhar, iria avassalar o pecado no mundo, iria levantar homens, mulheres, pessoas, povos, para viver e experimentar a ação da salvação única, pessoal, em Cristo Jesus. E Pedro foi a figura usada por Deus, foi o personagem que Deus levantou para que pudesse interpretar aquela manifestação linda, eu diria que cinematográfica, que foi a descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos. Ao partir, Jesus Cristo fez o anúncio de uma grande campanha. Atos 1:8. Ser-me-eis testemunhas. Antes ele disse para os discípulos que eles iriam, a minha classe estudou lá em Atos capítulo 14 hoje, que ele iria, mas deixaria quem? O Consolador. O Espírito Santo, e Jesus fala assim, o Espírito Santo da promessa que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vocês conhecem, vocês receberão, e vocês farão parte deste grande movimento, deste grande evento, que é a anunciação do Evangelho de Jesus. Como é que o Evangelho chegou ao Brasil? Como é que o Evangelho chegou aos Estados Unidos? Como é que o Evangelho chegou à Inglaterra? Como é que o Evangelho chegou aos povos europeus? Foi através da perseguição. Não foi cantando "Sou uma florzinha de Jesus", não. Foi através da perseguição, do sofrimento, da angústia, da luta. Foi através do joelho no chão, sem medo, mas na autoridade e no poder do Espírito Santo do Senhor. Pedro, para de falar, vocês têm que parar de pregar. Não podemos parar, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, a grande comissão, Atos 1, de 4-8, fala sobre a ascensão do Senhor, fala sobre a descida do Espírito Santo, capítulo 2, de 1-4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, Atos 2, de 1-4. E chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Veja, não diz que foi língua de fogo, era como línguas de fogo. Não fala sobre língua de fogo, parecido. E viram, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. E havia em Jerusalém
judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Não havia confusão, não havia desentendimento, não havia nada que não fosse inteligente. Cada um ouvia na sua própria língua. Vamos ver as nações ali representadas? O próximo, por favor. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eu acho que tem 16 ou 17 línguas aí representadas. Não havia confusão. O Espírito de Deus, ele não traz confusão. Ele traz harmonia e entendimento. O Espírito Santo revela o poder de Deus a nós, de maneira inteligente. E aquela ação foi uma ação que todos se maravilharam. Todos ficaram perplexos. E Pedro tomou a palavra, a partir do verso 14, Atos 2, a partir do verso 14, Pedro interpreta exatamente aquilo que estava acontecendo. Pedro, verdadeiramente usado pelo Espírito Santo, naquele instante, pastor da igreja, manifestou as verdades ali estabelecidas. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Rapaz, tem um texto na Bíblia que fala a respeito de uma mulher que foi confundida na sua oração e o sacerdote achou que ela estava bêbada quando ela falava, quando ela conversava com Deus. Ana, está bêbada? Você está bêbada essa hora da manhã, tão cedo? Você não tem vergonha de vir ao templo bêbada? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque elas se parecem, para eles, elas são loucura. O que é natural não compreende. Se você quiser discutir com alguém a palavra de Deus, não discuta. A palavra de Deus é para ser pregada e vivida, não discuta. Pregue a palavra, não discuta. Não entre em conversações. Porque é pela fé que as pessoas aceitam ou não aceitam a Jesus. Se você crê, se ele quiser, se ele entender, ele vai entender o seu pecado. E todos os pecadores sabem que são pecadores, porque eles são infelizes. O pecador não é feliz. O pecador sabe que ele tem um buraco no peito. Ele precisa de Jesus. E nós temos que entender e mostrar para eles que aquele buraco, que aquela angústia, que aquele medo, que aquele vício, que aquela depressão, que aquela angústia, que aquela vida precisa, aquela alma precisa arrepender-se dos seus pecados. O apóstolo Pedro fala, olha, isso que está acontecendo estava lá. Joel já falou. Joel capítulo 2, verso 28, e Pedro fala muito bem. Vamos lá?
Continuemos em Atos, e a gente vai ver que Atos ali é a narrativa de Joel 2,8, que os irmãos em casa podem conferir. Atos 2, a partir do 15, então, e a gente vai ver o que Pedro está falando. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, ô glória, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. É a glória da igreja. É a glória da igreja, é a glória de Jesus, é o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. É esta mensagem, esta pregação que as pessoas precisam ouvir, que Jesus Cristo é o Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu não posso, minha mãe não deixa, não sei o quê. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sai daí, porque você vai morrer. Corra, o tempo já é chegado, está na hora de aceitar Jesus. Minha família está assim, meu pai está, ele está assim, está assado, porque não experimentou a ação maravilhosa, a ação miraculosa do Espírito do Senhor sobre as famílias, sobre os lares, sobre as vidas. Eu estou triste, desalentado, desanimado. Deixa Jesus tomar conta do teu ânimo. Entrega a tua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Vem para Jesus, abre o coração. Estou doente, vou morrer. Não vai morrer. Não está doente, porque você vai ser curado em nome de Jesus. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão dos pregadores. Essa é a missão dos crentes. Pregar, testemunhar, a tempo, fora de tempo, é a missão nossa. O poder do Evangelho está sobre aquele. O poder do Espírito Santo está sobre aquele que crê. Não está nos cultos, não está nos letrados, não está nos bem preparados. O poder do Evangelho não se manifesta em programas. O poder do Evangelho se manifesta através de uma pregação autêntica, no poder do Espírito Santo. Uma pregação que verdadeiramente aponta Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo morto, crucificado, e que ao terceiro dia ressurgiu. As promessas não ficaram lá atrás, elas são hoje, são nossas. As histórias e os milagres não aconteceram lá atrás, estão acontecendo aqui e agora. Se eu tiver fé, se eu confiar, se eu deixar, se eu entender que eu sou filho do Rei, eu sou filho de Deus, rendido, humildemente, humilhado, reconhecido dos meus pecados, da minha pequenez, mas reconhecendo no poder daquele que verdadeiramente nos levanta e nos abençoa e nos dá a graça de testemunharmos de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus, ele é tão tremendo que às vezes eu me acho indigno.
Esse nome é tão poderoso, é tão miraculoso, que às vezes eu fico olhando para mim e falo, como é que pode? O Senhor me levantou para isso, para pregar o Evangelho. Mas é assim que Deus faz. Deus pega os loucos, as coisas loucas deste mundo, e revela-nos, e revela a sua graça, o seu poder. E não é o homem que faz, não é você que vai fazer, mas é o Espírito do Senhor que habita em você, que habita na igreja, que vai verdadeiramente levantar a cruz e vai atrair os pecadores, aqueles que ainda têm medo de morrer, aqueles que ainda não têm convicção, aqueles que verdadeiramente não se renderam, não se reconheceram pecadores. E é o poder do Evangelho que vai convencer-nos e que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que age e que vai verdadeiramente fazer com que o nome de Jesus seja glorificado na vida do pecador, do horroroso, do que se achava incapaz, mas que o sangue de Jesus Cristo purifica, renova, restaura, levanta e comissiona para que vá. Amém? A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram. As coisas velhas muito mais que a minha idade ou que a tua idade, mas as coisas velhas, o homem velho, o homem antigo, renovado pelo poder do Espírito Santo, capacitado, iluminado, comissionado, para que possa testemunhar. Não dá para ficar calado. Alguns irmãos aqui tiveram a experiência de conduzir pessoas nos seus veículos e não deu para ficar calado. Não deu para ficar calado. Não dá para ficar calado. A gente está olhando pelo retrovisor, está vendo as pessoas morrendo, está vendo as pessoas deprimidas, angustiadas. Sem Cristo, sem salvação. Não dá para ficar calado. Não dá para guardar aqui no peito. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo é a revelação, é Jesus na igreja. O Espírito Santo apresenta Jesus à igreja. O Espírito Santo revela Jesus. O Espírito Santo, ele completa aquilo que Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfãos, estou convosco todos os dias. A obra de Deus não se faz pelo poder, pela inteligência, por programas. A obra de Deus se faz pelo Espírito Santo. Zacarias, capítulo 4, verso 6 diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Senhor Jesus Cristo, quando estava subindo aos céus, estava já na reta final, ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Mateus 28, 18 a 20. Todo o poder me foi dado. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus Cristo aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei. E vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, igreja? O Senhor está nesse local. O Senhor está no seu templo, o Senhor está na sua vida, o Senhor está no seu veículo, no seu ambiente de trabalho, o Senhor está na sua casa. O Senhor quer morar no seu coração, todo dia, toda hora, todo instante. Eu quero perguntar aqui nesta hora se existe alguém que ainda tem medo de morrer. Alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, mas entende que Jesus Cristo é Senhor da sua vida e vai fazer algo miraculoso, e você quer esta salvação? Levante a sua mão.
Eu quero. Alguém que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, pode levantar a mão. Levanta depressa. Eu vou encerrar. Você é pecador, você é pecadora, eu sou pecador. Eu aceitei Jesus. Você já aceitou Jesus? Aceita agora. Sim. Vamos fechar os olhos? A igreja está orando por você. Você quer Jesus? Levante a sua mão. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Ô glória! Quero convidar aos